que eu queria falar a respeito de escolher a Nova Zelândia. Falando de forma assim direta, ela foi a minha única escolha, a minha única decisão sobre fazer intercâmbio. Eu sempre tive uma relação e achava interessante, mas sempre estive em um lugar de que, isso daqui não é pra mim, eu não tenho condições, é muito caro, enfim. E esse lugar vem de um lugar da Carol do passado, né? A Carol de ontem, a Carol que segue se desconstruindo todos os dias. Então, por que vir pra cá? Aqui foi a opção que eu encontrei de atingir um objetivo que é aprender a falar inglês, né? Então foi a minha escolha de intercâmbio. Dentre tantas outras coisas, questões pessoais, o intercâmbio, aqui o aprender a falar inglês, na verdade foi a principal escolha no país. Mas por que a Nova Zelândia, já que é tão distante, né, frio, não sei o quê? Quando eu conheci o visto da Nova Zelândia, a única referência que eu tinha antes para aprender a falar inglês, para fazer curso, era através de agências ou então para ser au pair, né? Só que o que acontece? Para ser au pair, eu acho que até os 28, se não me engano, quando eu comecei a pesquisar mais, eu tinha 26, estava desempregada, não lembro, não, eu tinha 25, estava acabando a faculdade e recebi 800 do estágio, pagava 700 de faculdade, não tinha condições e não via, minha mente fechada, não via possibilidade de fazer isso acontecer. Mas enfim, o au pair, você tem uma faixa de idade, você precisa ter carteira de motorista e precisa falar inglês, né? Porque você vai para ser babá de crianças, então você não pode simplesmente chegar e não saber dirigir, você precisa socorrer e não saber falar o mínimo de inglês para se comunicar. Então, o ser au pair era uma uma possibilidade um pouco distante também, né? Eu tinha um prazo curto para que eu pudesse desenrolar o inglês e tirar carta. Então, eu não via possibilidade, né, de fazer aquilo acontecer tão rápido. Por outras coisas também. E aí, outra possibilidade, então, é você fazer, até onde eu pesquisei, né, na época, era você tratar um curso por agência, vir com visto de estudante, né, ir para um país com visto de estudante, onde você também pode trabalhar. Eu sei que na Irlanda e aqui na Austrália é até 20 horas por semana. Não sei se são todos os lugares como que funciona. E seria interessante também, né? Não só você aprender a falar inglês, mas você poder trabalhar. Só que também tem que fazer um alto investimento financeiro, né? Você precisa, enfim, ou você paga à vista, você vai parcelando e não sei. E na agência, o bom, né, pelo que eu pesquisei e também fui vendo alguns vídeos de pessoas, tem vários prós e contras, mas que eu entendi, você já sai com o estudo, né, ali prontinho, você vai ter um diploma e um certificado, né, e você também já tem a moradia. O que você precisa ver talvez seja a comida. Então é tranquilo, entre aspas, porque, né, eu não tive essa experiência, só com base no que eu pesquisei. Eu falei, ok, só que tem esse alto investimento que eu não estava a fim de fazer, que me demandaria duas coisas. Ou eu teria que ficar mais tempo no Brasil para pagar parcelado, porque quando eu decidi vir fazer um intercâmbio foi recente, né? Eu decidi mesmo, então eu teria que ficar aí um bom tempo, um pouquinho mais no Brasil para pagar, ou então trabalhar muito mais para conseguir ter mais dinheiro, para pagar mais rápido, enfim. E eu não queria fazer nenhuma dessas coisas porque eu já tinha um prazo
definido há 3 anos atrás praticamente. Então eu falei, não são possibilidades para mim agora. E aí tem um ponto também que é um diferencial, que é o seguinte: em 2022, quando eu saí para viajar, eu fui aprendendo muitas coisas, fui me conectando com pessoas, ouvindo histórias, e eu fui absorvendo muito conteúdo. E isso enfim, abriu minha visão, né? Foi ampliando meu conhecimento. E aí eu falei, cara, eu consigo fazer as coisas, né? Eu posso me virar, só depende de mim. Eu preciso estar bem para estar ali na ação. E aí eu já conheci o visto da Nova Zelândia, já tinha esse visto na minha cabeça, assim, há um tempo atrás. E aí eu falei, tá, o que eu quero fazer? E aí foi quando apareceu o visto, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu decidi que viria com o visto. É um visto que eu acho muito prático e barato, como eu já comentei. Mas o que muda, né? Assim, pegando do que eu entendi de uma agência e a forma que eu estou aqui agora. Resolvi sentar um pouco para terminar o raciocínio. Senão eu falo e não falo nada. Mas então, o que muda? O que se torna mais difícil? O que se torna diferente? O que se torna mais interessante? Aí depende de quem, da sua escolha, né? Das suas escolhas, da sua forma de encarar a vida. Enfim, o que diferencia a agência da maneira que eu vim pra cá é que eu precisei correr atrás de acomodação, né? Os primeiros 30 dias, praticamente, eu fiquei em hostel e já tô na segunda semana, fechando a segunda semana, que eu consegui encontrar um quarto, né? Mas a moradia fica por sua conta, a alimentação é a mesma coisa, assim, você pode comer fora, eu particularmente acho que não compensa. Eu tô deixando pra comer só de final de semana. E ainda assim eu penso 2 vezes, porque eu não acho caro. Só que colocando no papel o tanto que eu recebo com o tanto de compromisso que eu tenho, acaba ficando caro. Porque eu tenho trabalhado poucas horas, então o dinheiro tá ali sempre contadinho, né? Pra cumprir com a alimentação e com as contas. E quanto à questão do inglês, né, que é o principal, que que foi o principal para mim, que é aprender inglês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os meus corres, né? O que eu tenho feito? Às terças-feiras tenho o curso de inglês gratuito na igreja. Todos os dias eu saio cedo do trabalho. Então eu procuro ou absorver algum conteúdo pela internet, ou então ir nas lojas, ficar conversando como se eu fosse fazer compra, né? Ou mesmo no supermercado, que eu vou fazer compra assim da semana, tento fazer umas perguntas, né, interagir. Mas ontem mesmo, por exemplo, eu tava aqui no centro, aí um corretor de imóveis me abordou, a gente conversou. Depois 2 mulheres que queriam falar sobre a Bíblia. Eu não tava muito afim. E aí eu falei, putz, e agora eu não tô afim. Mas eu falei, vou aproveitar essa oportunidade de conversar. E parei e fiquei ali conversando com elas. Foi bem difícil porque era uma filipina e uma kiwi. Então as duas tinham o sotaque assim, bem enroladinho, a forma de falar. Já o corretor de imóveis, eu acho que ele era kiwi, mas ele falava fofo assim, o sotaque é engraçado ficar observando. Mas enfim, ambos todos muito pacientes assim comigo. Esse que é o diferencial, que eu tenho que buscar aprender inglês. Eu gosto muito disso porque então eu tenho que criar contato com a comunidade. Eu tenho que perguntar da vida, porque, e sabe, assim, eu vou criando conexões com o pessoal daqui também. Porque uma coisa é fácil eu não conversar, mas eu entender o inglês americano, porque foi o que eu cresci ouvindo, né? Tanto em música quanto na TV. Então, aqui no próprio hostel que eu estava, eu frequentemente falava com as pessoas e tinha facilidade em conseguir conversar. Só que, porque não eram daqui, então eu falei com francês, falei com italiano, com alemão,
E só que daqui o australiano que eu conheci também foi um pouco mais tranquilo. Só que o pessoal daqui mesmo é um inglês diferente. Então, quando eu saio de casa e vou para as lojas e vou, claro que tem muita galera de fora também, tem muito galera asiática, que o inglês é também diferente, é bom para treinar. Mas quando eu vou fazer essa prática, né, essa busca ativa, isso não só me possibilita que eu conheça outros espaços, que eu sempre saio a pé, é uma forma que eu aprendi e que eu gosto muito de conhecer também a cidade, né, sair a pé para fazer as coisas e me conectar com as pessoas. Depois que eu me dei conta que a paisagem é essa aqui, mas é bom para vocês verem como funcionam as construções aqui. É porque aqui na frente tem as crianças, então eu não queria ficar gravando elas, né? Porque, enfim, os pais podem não gostar. Mas eu estou me divertindo vendo eles andando de patinete. E aí, então, né, eu não sei, né, depende muito dos seus objetivos. É sempre assim, depende muito do tipo de experiência que você quer viver, né? Você pode procurar. Eu fui procurar muitas informações. Teve uma hora que eu falei, chega, eu não quero mais saber, porque quando eu chegar lá pode ser tudo diferente, né? Então teve uma hora que eu resolvi parar de pesquisar a respeito, porque realmente é isso, cada uma experiência vai ser única. Claro que é muito importante também, assim, considerando o benefício da internet, a gente pegar dicas, putz, faz isso, faço aquilo. E eu sabia que chegando aqui também eu ia poder buscar dicas, tem muito brasileiro aqui, e grupos, enfim. É bom saber que tem com quem contar, mas também é bom tentar se virar sozinho, pra mim, esse é o meu raciocínio. E aí esse processo de vir pra cá, então, e ir atrás, e às vezes cansa todo dia ter que sair, assim, ir atrás, tentar falar inglês. Tem dia que eu não consigo falar com ninguém, eu volto chateada, né? Falo, putz, ninguém queria conversar comigo, eu só queria trocar umas palavrinhas, né? Mas é isso, é o jeito que eu decidi, que eu escolhi vir pra cá e ter me realizado aqui até então. Eu tenho 1 ano para ficar aqui, para entrar e sair quantas vezes eu quiser, a partir do momento que eu entrei. Então, nesse período eu posso trabalhar, né? Não só o inglês, eu vou poder trabalhar muito mais do que se fosse o visto de estudante, por exemplo. Então, para mim, super atende, e esse que é o ponto principal. Por isso que a Nova Zelândia foi uma escolha, pelo visto ser barato, possibilidade de trabalhar, estudar e viajar aqui. E sobre viajar também, né, assim, quem tem carta já do Brasil é bem massa, porque aqui você consegue comprar um carro e aí você pode ir viajando, né, atrás dos trabalhos também. O pessoal faz muito isso, pega uma campervan, um motorhome e vai rodeando as ilhas, né, que aqui são 2 ilhas. E a Ilha Sul o pessoal prefere mais por conta mais das paisagens de gelo, principalmente. Muita plataforma de esqui, muita gente que quer vir trabalhar aqui, né, também nessas plataformas. Mas é isso, assim, como eu não tenho, eu sempre me viro com o ônibus, né, aqui em Christchurch o ônibus funciona pontualmente, é $2 com o cartão, então pra mim é bem tranquilo. É ruim pra ir trabalhar, por exemplo, que às vezes eu levo 2 horas quase pra chegar no trabalho. Se fosse de carro daria 30 minutos, mas escolhas. Eu não tirei a carta, né? Então eu tô aqui, não tenho carta. Eu posso escolher tirar a carta aqui também, mas tem um outro processo aqui. São regras diferentes, mas enfim, eu fiz a minha escolha e tenho corrido atrás, né, de alcançar os objetivos. O principal, que é aprender inglês. Tá um pouco devagar pra mim, eu achava que eu ia conseguir estar desenrolando mais, mas é muito também do meu esforço, do meu correr atrás e fazer acontecer. Enfim, acho que é isso. E o mais importante, né, assim, como eu falei, até a experiência de viajar no Brasil, assim, de ter que me virar foi muito massa, me abriu, me trouxe muito conhecimento, mas eu já tinha decidido também que viria pra cá, né? Aquelas viagens que eu fiz que me transportaram para um outro lugar, assim, que eu me permiti, que eu me abri
né? Vivi muitas primeiras vezes ali, então foi uma baita virada de chave, assim, que funcionou pra mim, não quer dizer que vai funcionar pra você, não quer dizer que todo mundo tenha que pedir demissão do trabalho e sair viajando, mas pra mim, assim, deu muito certo e cada segundo tem valido a pena até então. Gratidão.